J.A., num bate-papo no podcast de Betuel, expõe que a cantora Daniela Araújo, que foi casada com Leonardo Gonçalves e que é chamada de filha querida por Caio Fábio, incentivou sua transformação de J.A. para ela. Também fala de seu relacionamento com sua mãe e o que achou da igreja pastoreada por Lana Holder e sua companheira, que visitou recentemente. J.A. também revela que a cantora Cassiane às vezes manda mensagem dizendo que está orando por ele. Uma pergunta que eu queria fazer pra você é se você mantém contato com pessoas ainda do meio cristão evangélico. Você tem amigos, tipo, que nem a Dani Araújo, etc e tal. Tem outras pessoas como ela que você ainda mantém contato? No meio gospel eu não tinha muitos amigos. Não. Então foi mais fácil nesse sentido, porque eu não tinha um vínculo tão grande de amigos, de cantores e tudo mais. Mas os que eu tinha, alguns já sabiam quem eu realmente era. Como, por exemplo, a Dani. A Dani, para mim, foi incrível. Eu não posso falar sobre o que ela acredita, porque é uma questão dela, né, pessoal. Mas, pelo menos, na época que eu me assumi, ela foi uma pessoa que me acolheu, me incentivou, inclusive. Era adolescente, eu nunca vou esquecer ela falando, seja quem você é. Eu era adolescente, então, para mim, ela fez um papel muito interessante. E tem já um outro lado, que é um lado totalmente mais conservador, que a Cassiane, por exemplo, às vezes me manda mensagem, falando que tá orando pela minha vida. E para mim tá tudo bem, então eu tenho essa sensibilidade de levar numa boa cada pessoa que me manda mensagem, porque a gente vive numa sociedade. Se a gente não conseguir socializar com as pessoas, né, da maneira como elas são, a gente não consegue. Mas é que nem a gente falou, eu também não aceito nenhum tipo de desaforo. Sim. Se eu ver que tá me destratando, aí eu já sumo daquele ambiente. Muita gente aponta o dedo pros meus pais por acharem que, assim, eles erraram em algum momento e por isso que o filho deles é homossexual. E eu não vejo só isso com a minha família, mas eu vejo isso também com o exemplo da Clara Tanuri, por exemplo. Eu vou falar só de pessoas da página que eu converso e tal, tá? Uhum. Da Clara, muita gente julga a Helena por a Clara ser diferente, ser a única filha diferente. Como se em algum momento ela errou com a Clara. Ou, por exemplo, com o Lucas, que é filho da Ishla, também uma pessoa da comunidade LGBT. Tipo, como se em algum momento a Ishla tivesse errado com ele. Só que não. Eu tive pai e mãe presente. Tipo, meu pai e minha mãe foram presentes sempre na minha vida. E não foi por isso. Eu sempre tive ensinamento da Bíblia, do Evangelho. Eu tinha só acesso a coisas que eram da igreja, e mesmo assim. Eu não sei se as pessoas julgaram também a sua família, os seus pais, por errar em algum momento, alguma coisa assim. Eu não sei se minha mãe já sentiu isso. Mas eu deixei muito claro a minha mãe sobre isso. De tipo assim, eu não iria deixar de ser filha dela, porque não tem como. Mas a nossa relação iria se complicar muito, de eu ter que me afastar. Deixei muito claro para ela, caso ela não me respeitasse. Então eu acho que vai dos pais terem esse feeling de entender. Eu prefiro ter esse meu jeito arrogante de tratar mal, de não respeitar e vamos dizer que se lasque o filho, ou eu prefiro de certa forma tentar lidar com a situação, né, para ter uma boa relação. Então aí vai muito da criação também. Os meus pais os meus pais tiveram essa sensibilidade, maravilhoso, mas tem muita gente que não tá nem aí. Eu acho que isso é uma indiferença, sabe, de tratamento pro próprio filho mesmo. Acho que é falta de amor, porque quem ama mesmo não quer perder o relacionamento, entende? E eu acho que é muito isso. Os jovens LGBTs que estão assistindo a gente agora, eu acho que precisam ter também essa firmeza de tipo assim, eu não vou tratar os meus pais mal, eu não vou deixar de ser filho, mas eu também tenho que colocar limites de tipo assim, me posicionar. A nossa relação não vai ser a mesma caso você não me respeite, entendeu? Exato. Isso com qualquer coisa. Com qualquer coisa na vida. Não tem como a gente aceitar alguém que faça piadinhas ou que joga aquela coisa, não dá. Não tem, exatamente. Que é uma coisa muito intrínseca que a gente não tem como ficar mudando. Exatamente. Vamos falar sobre igreja, inclusive, agora. Isso. E como é que você conheceu a pastora Lana Holder? Como é que foi? Te chamaram quando você se assumiu? A pastora Lana me mandou uma mensagem. E aí eu fui num culto
durante a semana lá. Foi muito legal, porque eu acho que ela também vem desse mesmo movimento pentecostal que eu venho. Foi pregadora, né, e tudo mais, de congressos que eu participei. E aí foi muito interessante esse choque que eu tive de realidade. Porque essa privação que nós temos na igreja, de não poder ser totalmente nós, eu não vi lá. Isso foi muito louco. E o mais louco para mim é que é uma igreja totalmente pentecostal. Isso pra mim foi muito louco. As pessoas falando em línguas É que ela e tal. vem desse lugar, E né? ela trouxe. Isso E que eu ela achei trouxe... muito Não, eu acho incrível. icônico, assim. Ela realmente deu a volta por cima demais. Com certeza. Ela arrasou demais. E é um público que às vezes precisa da fé. Eu conheço muitos amigos, eu tenho, que passaram por igrejas inclusivas e hoje se entendem de outras formas, mas foi muito importante ter igreja inclusiva. Mesmo quem não é mais evangélico, às vezes precisa desse afeto dentro da própria comunidade cristã, porque, tipo, todo mundo nos abandona quando a gente assume quem a gente é. Então eu acho que é extremamente relevante, acho que as nossas lutas se somam, mas acho que só coisas que eu não posso compactuar com algumas igrejas inclusivas é a questão do fundamentalismo. E tem algumas igrejas inclusivas que, apesar de aceitarem pessoas LGBTs, seguem sendo fundamentalistas. Por exemplo, escolher pra esperar. Pro sexo e tudo mais. Eu acho que aí é onde entra você. Coisa meio trash, né? Eu acho que aí é onde entra você realmente. Esse lugar talvez não funcione pra mim, vai funcionar pra outra pessoa, mas pra mim não. É não se forçar. Esse é o problema das pessoas, se forçarem. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na comunidade cristã é isso que você falou. Que talvez a gente saia, por exemplo, à noite gay, a gente tem aquela coisa de sair, se divertir, dançar, mas não tem aquela mesmo papo, sabe? De sei lá, se sentir numa comunidade mesmo. É isso que eu mais sinto na comunidade LGBT, por isso que eu tenho desviados. Porque aqui a gente troca tanta coisa. Exato. Isso é muito importante. É mais importante do que qualquer coisa. Porque aqui a gente tá, tipo assim... Eu sei que você passou. Você sabe que eu passei. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito profunda, eu acho. Que às vezes falta... eu vejo que dentro da comunidade LGBT tem muita superficialidade. Pouca profundidade. Isso é muito ruim. Eu também sinto isso. Eu sinto isso. E às vezes a gente sente meio... deslocado, porque na igreja as pessoas são muito profundas. Exato. Elas querem saber de você, elas estão ali pra estender a mão. E eu sou uma pessoa assim, eu fui criado pra ser assim, minha família é assim. Perfeito. Então eu acho que isso é muito importante, estender a mão, e eu quero que a Desviados fique cada vez maior, pra que a gente possa, tipo, realmente acolher essas pessoas e, tipo assim, você acredita na Bíblia? Beleza, mas é contra o fundamentalismo. Você não acredita, você é ateu, você é espírita, você é umbanda. Então, todo mundo veio do mesmo lugar.